Obrigada, André Agnes. Nós agradecemos a participação de todos, é com alegria que nós estamos aqui hoje, tudo isso em prol da obra do Senhor, que nós amamos muito, esse trabalho com crianças. Eu acredito que todos nós aqui amamos muito. E, de forma bem especial, Leninha, seja muito bem-vinda. Somos um povo muito acolhedor, tenho certeza que você vai se sentir bem. Ah, o pastor Hélio aqui comigo, esse é meu maridão. Obrigada. Então, sinta à vontade. E é uma alegria para nós, tá? Psicanalista, eu sou da TCC, Cognitivo Comportamental. E com certeza a gente vai estar te chamando mais vezes, né, André Alves? Com certeza, porque para nós é um prazer. Viu? André Agnes pode falar, ou Leninha, fica à vontade. Um abração de todos nós aqui. Nós somos do Sino do Triângulo Mineiro e temos trabalhado juntos, embora estamos nessa pandemia, não temos deixado de fazer o trabalho do Senhor. Eu acredito que mesmo agora, com tudo que está acontecendo, Deus tem nos dado possibilidades ricas. Vemos isso com a sua participação aqui conosco, Leninha. Olha que maravilha. Então, a tecnologia, graças a Deus, estreitou, né, a participação de muitas pessoas abençoadas, como você, para trazer para nós palavras edificantes, que vai servir de estímulo para a gente continuar com o trabalho do Senhor. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Amém. Ótimo. Gente, com muita alegria eu estou aqui, graças a Deus. Obrigada pelo carinho, pelo convite, né? Já falaram aí, sou a Leninha Maia, sou casada com o Jorge, tenho 2 meninas, 2 adolescentes, a Miriam e a Vitória, e trabalho em tempo integral há 26 anos na Catedral. Tive a oportunidade de trabalhar com o reverendo Guilherme Cunha, agora com o Renato Porpino, né? E trabalho lá fazendo atendimentos, e as minhas ênfases ministeriais lá, eu trabalho como missionária com crianças e adolescentes, já trabalhei com um grupo de sóis, né, que solteiros acima de 35 anos, viúvos e divorciados, e também trabalho com a área missionária e também na área de comunicação. Eu sou responsável pelo chat da igreja. Então, assim, mulher, né? Mulher só dá alguma coisa, a gente vai pegando tudo ao mesmo tempo, a gente gosta de trabalhar, não tem jeito, né? E é uma benção. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou falar baseado nas minhas experiências. De fato, não é só... eu costumo falar que, às vezes, a gente vai para congressos, é um desafio, né? Porque uma coisa é você ouvir quem vai falar sem prática. E, pela misericórdia de Deus, eu vou falar para muitas aqui que, como eu, estão na prática, no dia a dia. A gente trabalha com crianças e com adolescentes. Além disso, eu faço atendimento lá nessa faixa etária também. Pois bem, eu escolhi um texto no qual mexe muito com o meu coração, já preguei nessa passagem, mas, assim, tem muita coisa boa para falar para líderes do trabalho de infância e adolescentes também, e também falar para pais. Eu acho que é uma palavra muito importante. Se você tiver com sua Bíblia aí, pode abrir no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Vai falar de um rei. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, tá? A gente vai estar falando sobre Jeorão. E eu confesso a vocês que é um dos versículos que mais estremece a minha alma, que eu não gostaria que a minha vida fosse registrada como foi registrada dele. Em um versículo você resume uma vida miserável de alguém que passou na terra e que deixa algumas lições para a gente refletir. Segunda Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que está escrito: era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. Vou repetir.
E foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi. E aí tem a continuação desse versículo, mas eu quero me deter nele, e eu vou falar um pouquinho do contexto histórico no qual Jeorão está colocado aí. Bem, gente, o meu tema hoje é uma pergunta. Como pais, como líderes, e numa época tão difícil que nós estamos vivendo, é um grande desafio essa pergunta. Será que nós vamos deixar saudade? Será que nós vamos deixar saudade? Eu sei que muitas pessoas às vezes deixam saudade na nossa igreja pelo banco que sempre senta. É interessante, todo mundo tem isso na igreja, alguém que sempre senta no mesmo lugar. Se você sentar nesse lugar, se bobear, você vai ser olhado de cara feia. E é interessante quando a pessoa morre, todo mundo fica com medo de sentar ali. Não é verdade? Tipo assim, não quero ser o próximo, deixa quieto, deixa o lugar, mesmo se for o primeiro banco, deixa quieto. Só vai sentar ali quem não sabe da história. Mas na minha igreja aconteceu de fato isso. Alguém que sentava no mesmo lugar, assim, 30, 40 anos, e de repente essa pessoa faleceu. Gente, é impressionante, o local ficou vazio durante muito tempo. Ninguém tinha coragem de sentar lá. Aí um visitante, sem saber de nada, sentava, mas era na hora que ele sentava, todo mundo se lembrava da pessoa. Mas eu não estou querendo falar de gente que deixa a marca no banco sentado, não. Eu estou querendo falar se a gente vai deixar marcas profundas na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa igreja, deixando saudade profunda. Por isso que a primeira coisa que eu quero, nessa palestra, é ministrar o coração de vocês, formas de não deixar saudade. A primeira coisa que eu quero destacar aqui está no capítulo 21, versículo 4, que destaca por que Jeorão não deixou saudade. É a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Quando a gente mata pessoas ao nosso redor. De cara, a gente percebe Jeorão, por medo, ele começou a matar todo mundo, seus próprios familiares. Por quê? Porque ele ficou com medo de alguém tomar o lugar dele, ele ficou com medo de dividir a sua riqueza, ele ficou com medo de olho grande, vamos colocar assim. E ele começou a matar. Ele, sem dó, começou a matar todo mundo. Mas eu quero chamar a atenção que é uma grande lição, que tem muita gente que não deixa saudade por matar pessoas dentro de casa, e às vezes não precisa de uma faca, de uma arma. A gente consegue eliminar pessoas dentro da nossa casa, talvez por péssimo relacionamento, por falta de comunicação, gente que não consegue agregar valores aos ambientes, e a gente acaba matando. Quando você começa a fazer atendimento, quantos filhos, quantos adolescentes se sentem praticamente em famílias onde tem visíveis sinais de morte, por conviver com pessoas que não deixam saudade, porque começam, até mesmo querendo ou sem querer, por causa de uma personalidade que não é tratada, matar gente que está dentro de casa. Quantas vezes nós percebemos relatos de pessoas que saem dos cultos aos domingos de forma abençoada, chegam em casa, são tão maltratados que talvez o coração de uma mulher seja assassinado com ela viva. Mas por quê? Porque não é tratada, não é olhada nos olhos. Isso pode acontecer em qualquer família, porque eu quero destacar aqui que todos nós temos telhado de vidro. Por isso que essa primeira situação de não deixar saudade, eu coloquei aqui, matando pessoas ao nosso redor, são lares sem demonstração de amor, lares onde existem interesses individuais, lares que possuem pessoas que sugam a alma do outro, e eu costumo dizer que são sugadores de alma, e lares com estupidez no tratamento. Não é difícil nós conversarmos, às vezes, com crianças, perguntando se uma criança ou um adolescente, se ele quer casar, se ele quer ter uma família, e os adolescentes são mais corajosos para relatarem isso. Tem gente que fala assim, não quero, tia, não quero de jeito nenhum. Eu não quero viver o que minha mãe vive hoje. Eu não quero estar num lar
que é máscara pura. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. E a gente percebe que gente que não deixa saudade. E aí você pode me perguntar assim, Leninha, mas sobre essa questão de deixar saudade. Gente, eu fui trabalhar esse texto a primeira vez quando eu fui trabalhar na igreja com o grupo dos sóis. E eu descobri tanta coisa interessante. Desculpa, gente, eu vou abrir meu coração aqui. Eu conheço várias viúvas, que até hoje sentem muita saudade dos seus maridos. Tem uma senhora lá na minha igreja que toda vez que eu vejo ela postando alguma coisa, eu choro, porque ela teve uma história linda de amor com o presbítero da minha igreja que a tratou como uma rainha. É muito lindo ver a história dela. Só que, gente, existe também o contrário. E foi lá no grupo dos sóis que eu tive a oportunidade de ver tanta coisa. Por exemplo, eu lembro de uma senhorinha da minha igreja, ela está viva, e ela tinha sérios problemas de depressão, um problema muito sério. E eu lembro que o marido dela era um presbítero da minha igreja, um grande líder, todo mundo conhece essa história lá. Ele um dia chegou para mim, e o reverendo Guilhermino estava perto, ele disse assim, eu creio que eu vou ficar viúva em breve, ela não aguenta muito tempo não, e eu já vou falando, pastor, eu caso rápido, que eu não sei viver sozinho. Minha irmã, eu ouvi isso, meus irmãos, que também tem homens aqui ouvindo, eu confesso a você que minha personalidade não é muito fácil para lidar com isso. O reverendo Guilhermino olhou para mim, tipo assim, fica quieta, não responde. Mas eu tive vontade de responder sim, eu fiquei indignada com aquela palavra daquele homem. Mas, para minha surpresa, depois de 3 meses, quem faleceu foi ele, não foi ela. Ela ficou viúva. E, pasmem, ela ficou curada. A mulher ganhou uma vida, meu irmão. Ela ficou com uma pensão também maravilhosa. Chega na igreja com um salto desse tamanho, sorri o tempo todo. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa que não está bem contada nessa história. Eu não tive coragem de perguntar para ela, mas todo mundo viu claramente que ela era sugada. E era de fato sugada, era maltratada nas palavras. Só que teve uma que eu tive coragem de perguntar. Essa trabalhava diretamente comigo na igreja, no grupo, lá dos sóis. Era uma senhora que eu confesso a vocês que ela era tão largada. E, de repente, eu nem sabia que ela conseguia mexer em redes sociais, ela ficou quase viciada em redes sociais, e quando eu abro meu celular, ela me pediu lá para ser amiga dela, e eu fui ser amiga dela no Facebook, e a primeira foto dela eu levei um susto, porque primeiro que ela, de cabelo branco, ela ficou loura, cabelo esvoaçante, e ontem ela estava no Maracanã com a camisa do Flamengo, de braços abertos, torcendo para o time dela. Eu falei assim, gente, eu nunca poderia imaginar essa senhora no Maracanã. Eu cheguei para ela, eu fui perguntar depois, meu amigo, o que aconteceu? Você está lá no Maracanã? Eu falei, Leninha, agora eu vou torcer para o meu time, eu quero aproveitar a vida, não quero faltar culto nenhum, porque antes eu era proibida disso tudo. Eu falei assim, ué? E ela falou assim, e ela disse de forma muito clara para mim, eu nunca mais quero casar, Leninha. Mas por quê? Porque a história dela não foi uma história que ela pudesse repetir, ela não queria repetir. E isso me deu um estalo. Eu falei assim, tem gente que passa na nossa vida e nos torna pessoas piores. E eu comecei a pregar muito do que nós estamos deixando para a vida das pessoas. Por isso que a gente tem que ter cuidado de não matar a gente dentro de casa. E eu também quero deixar claro que, como pais, outra forma de não deixar saudade. A primeira forma que eu falei é matando pessoas ao nosso redor. A segunda forma de não deixar saudade é alianças com o mal, porque Jeorão, gente, com quem ele foi casar? Com a filha de Jezabel, que é mais o quê? Doideira. Ele começou. E se a gente pensar bem, ele recebeu orientações boas. Gente, eu só vou aqui beber um pouquinho de água. E por que eu estou falando isso? Quando nós, como pais, começamos a fazer com alianças com quem não deve,
acabamos trazendo para as nossas casas, para os nossos lares, uma carga emocional e coisas que a gente precisa, biblicamente, buscar o Senhor e ter sabedoria para repreender. A gente sabe que Satanás, ele está de olho aberto para saber efetivamente quais as atitudes que nós temos tomado no nosso dia a dia. E como pais, nós precisamos cobrir os nossos filhos com o sangue de Jesus. Porque para você que está me ouvindo aqui, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Quantas crianças e adolescentes em depressão? Quantos filhos de crentes que se prendem atrás de um computador e às vezes o pai, no desespero, começa a pedir ajuda porque não sabe mais como lidar? Quantos filhos de crente estão tentando suicídio? Quantos filhos de crente com depressões profundas não querem mais ir para a igreja, não conseguem mais desenvolver amizades? E eu atendo gente assim, ó. E não é só da minha igreja, não. Irmãos, eu não tenho mais como atender, se você quer saber. Está gritante as situações. Eu ampliei, eu montei um discipulado para adolescentes às terças-feiras e eu abri a nível Brasil. Quem quisesse fazer inscrição gratuitamente, não cobro nada. Eu comecei com os adolescentes da minha igreja e eu abri a nível nacional. E está cheio, principalmente de meninas. Os meninos são mais retraídos para pedirem ajuda. Mas toda terça-feira eu faço um discipulado de 8 às 9 para meninas e de 9 às 10 para meninos. Eu me baseio num livro, mas eu não estou usando só o livro, que é As Mentiras que Me Contaram e a Verdade que Liberta. Gente, é um mover de Deus que tem acontecido. O relato dos pais, o último relato, uma mãe falou assim: Leninha, nós ficamos chorando durante muitas e muitas horas depois da ministração, porque minha filha, eu creio que ela foi curada. Porque são muitos adolescentes e crianças oprimidos dentro de casa por causa de TV, por causa de jogos, por causa de falta de relacionamento sadio. E quando o pai percebe, é como se não conseguisse mais tirar ele dali. Então, a gente precisa prestar atenção nas alianças. Meu irmão, qual o autor do livro? Eu estou com o livro aqui, deixa eu ver se eu estou com o livro aqui, que eu até facilito você. Porque são dois autores. O dos homens eu não vou lembrar agora, porque é o esposo dela, tá? É esse livro aqui. Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Eu estou fazendo o estudo e eu já coloco à disposição aqui. Se alguém trabalha com adolescentes, terminando esse discipulado, eu vou disponibilizar todo o meu material em PowerPoint gratuitamente para quem quiser utilizar na igreja, tá? Eu não faço só aqui. Por exemplo, os meninos não tem como fazer porque é só um livro para homens e trabalha muito a questão de homens casados e eu não posso ficar nesse assunto com os meninos. Então, na última aula dos meninos, eu falei sobre homossexualismo. Gente, vocês não vão acreditar. Um menino se declarou no discipulado pedindo ajuda. Outro garoto, o líder, falou que... Porque eu abri também para líderes de adolescentes participarem. E o líder me procurou depois: Leninha, preciso de sua ajuda. Um adolescente meu chegou na minha casa pedindo ajuda. Então, são coisas muito fortes. E eu vou estar liberando esse material em breve, se Deus quiser, para quem quiser usar esse discipulado com base bíblica, tudo com base bíblica, para ministrar para os seus adolescentes, para fazer o acompanhamento, que eu acho que o mais ideal é que seja um acompanhamento local. Mas o que eu estou querendo falar? Alianças, e eu coloquei aqui: pais, com quem vocês andam? Seja gente do trabalho, seja gente da igreja, até isso a gente tem que vigiar. Gente, quantos líderes... Eu estava vendo aqui uma situação... Quantos líderes, às vezes, são líderes de igreja, os lares derrotados, e eu não sei como é que o povo consegue ainda continuar ministrando a palavra. Aí você fala assim: Leninha, mas é difícil. Meu irmão, em nome de Jesus, para ministrar a palavra, tem que ter vida no altar.
Você pode ser doutor, você pode ser teólogo, você pode ser tudo, isso não é nada. Que o sangue de Jesus nos cubra. Tem que ter vida no altar, tem que ter coração quebrantado. Por isso que às vezes se levantam senhorinhas da nossa igreja que não sabem nem ler e escrever, mas tem autoridade espiritual. Porque o Senhor Jesus procura corações quebrantados. Gente que fala olhando nos olhos, que passa Jesus não por causa de diploma, mas porque passa Jesus porque tem intimidade com ele. Claro que a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que estudar, a gente tem que meter a cara para a gente buscar maior conhecimento, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que alianças com o mal, redes sociais, pornografia, conversas imorais, isso tudo é aliança com o mal. Mas tem outra forma de não deixar saudade. Vida que não inspira exemplo. Pais que não absorvem exemplos bons que eles mesmos tiveram. Por quê? Gente, esse Jeorão, o pai dele foi Josafá. Quem foi Josafá? Você vai se lembrar fácil. Quem não vai se lembrar de um rei no qual estava entrando numa guerra e o Senhor Deus vira para ele e fala assim, fica parado e só vê o livramento. O que é isso, né? Isso que é ter intimidade com Deus, né? Fica parado. Sabe aqueles momentos que a gente está no meio da luta e a gente sabe que Deus manda a gente silenciar, ficar quieto, e a gente sente que a nossa luta é do próprio Deus? Jeorão teve um exemplo de um pai que deixou essa história. Só que, vamos ser sinceros, a gente está vivendo uma época também que é uma luta tão grande. Quantas vezes eu vejo pais levando filhos a vida inteira para a escola dominical e para a igreja, e quando eles crescem, com as próprias pernas, eles vão embora, como filho pródigo. Não foi como ovelha perdida, não foi como a moeda perdida, que são 3 parábolas ministradas pelo Senhor Jesus para que pudéssemos compreender tipos de abandonos, tipos de afastamento, tipos de perdas. Aqui eu estou falando de pais fiéis ao Senhor que criam seus filhos e, de repente, como filho pródigo, com as próprias pernas vão embora. E eu estava fazendo um velório há algum tempo, há 3 semanas atrás, eu estava fazendo um velório e algo me tocou muito o coração, porque na hora do velório de um senhor que morreu de Covid na minha igreja, esse senhor tinha pouquíssimo tempo que tinha voltado aos caminhos do Senhor, e eu fiquei sabendo que os pais dele criaram ele de forma muito rigorosa, numa igreja, casa de oração, e esse senhor tinha muito peso na alma dele, por ter sido criado de forma tão rígida, e ele se afastou durante muitos e muitos anos da presença do Senhor, e ele casou já idoso, e ele veio a falecer, e no velório dele, algo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, que eu fui falar na hora da mensagem, e os irmãos todos foram tocados pelo poder de Deus ali naquele momento, por direcionamento do Espírito Santo, porque eu falei, olha gente, os pais de vocês podem ter criado de forma até rígida, porque era a forma que eles aprenderam, era o formato da igreja, mas pela misericórdia de Deus, a mensagem ficou no coração, e eu tenho certeza que uma oração de uma mãe resgatou esse filho antes do Senhor levar. E aí todos os irmãos dele começaram a chorar, porque todos estavam afastados do Senhor, todos estavam afastados da casa de Deus. E eu disse, o que uma oração de uma mãe não faz? Por quebrantamento, um coração quebrantado. E eu tive a oportunidade de falar que o que é consagrado a Deus, Deus não devolve. Por misericórdia de Deus, nós temos consagrado os nossos filhos. E por misericórdia de Deus, nós clamamos que eles tenham experiências com Deus. E por misericórdia do Senhor, o Senhor limpa. Por isso que a gente tem que prestar atenção e dar exemplo para os nossos filhos. Como que a gente vai deixar saudade? Dando exemplo. Eu digo sempre aqui em casa, você quer ver o maior presente que eu quero ganhar na minha vida?
minhas filhas entendendo que elas, como mães, como esposas, que elas olhem para mim e digam: eu quero ser uma mãe, eu quero ser uma esposa como a minha mãe, eu quero ser uma mulher como a minha mãe. Eu digo para o meu marido, para o Jorge, o maior presente que ele pode ouvir é elas falarem: eu quero marido, não menos, como meu pai, como ele trata a minha mãe, como ele trata os pais, como ele trata a vida, como ele tem um caráter. Eu quero um marido assim. Eu acho que eu vou ganhar um presente, gente. É o exemplo. É o que fica no coração dos nossos filhos. E que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Ou será que na nossa partida eles vão chegar e vão falar: partiu, não deixou saudade? E outra forma de não deixar saudade, que eu preciso correr com essa palestra aqui, é desperdiçando a vida, a cura e o tempo. Por que desperdiçando a vida e o cura? A vida, quem passar por mim que se torne uma pessoa melhor. As pessoas que passavam pela vida de Georão não se tornavam pessoas melhores porque ele tinha sinais de morte na vida dele. E eu convido você a pensar, meu irmão, seja a tua família, seja a tua casa, sejam pessoas da tua igreja, por mais que você apanhe na tua igreja, por mais que lágrimas venham ao teu rosto, mas em nome de Jesus, insista para que quem passe na sua vida se torne uma pessoa melhor para a glória de Deus. Não é a dor que para a gente, não são nossas histórias amargas que podem parar a gente, mas é o poder de Deus que possa agir na nossa vida e que pessoas ao passarem digam: essa pessoa tem intimidade com Jesus, essa pessoa conhece Deus. A cura, por que a cura? A graça gera cura na nossa alma para levarmos cura para outras pessoas, mas nós estamos vivendo uma época em quanta gente amarga dentro da igreja. A gente fala que a gente se converteu, é um batendo o outro em redes sociais. Eu acho engraçado, gente, como eu apanho com gente que fala: não, ela prega, ela não prega. Eu não quero saber de nada disso, confesso a vocês, não quero, gente. Não quero. Quem quiser deixar eu pregar, eu prego. Se não deixar, eu não prego. Eu até brinco, ninguém quer me tirar em velório que eu faço. Ninguém quer disputar. Não, deixa que eu vou no teu lugar. Não. Gente, tem dias que eu faço 2 velórios por dia. E eu vou falar uma coisa, não se assuste não, um dos lugares que eu mais gosto de pregar é no cemitério. Todo mundo tá com o coração quebrado, meu irmão. Tu prega aqui, ó, eu já fiz apelo em velório. Quem me conhece sabe. Tem 3 semanas que eu fui num velório, fui fazer um velório de Covid. E eu cheguei no cemitério do Caju, era do lado de fora, e eu cheguei, a pessoa que eu fui fazer o velório não tinha chegado ainda o caixão dela. E eu fui perguntar o nome, o outro, tinha outra pessoa sendo velada, a pessoa ouviu minha voz, reconheceu minha voz, começou a chorar. Era uma menina da minha igreja que estava enterrando o pai dela de Covid, o pai dela era de outra igreja e não tinha ninguém para orar com eles. E ela começou a chorar: Leni, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu vim fazer um velório, o que você está fazendo aqui? Aí ela disse assim: eu vim enterrar meu pai, só que eu não liguei. Eu falei assim: por que você não ligou para a igreja? Eu não queria incomodar, porque eu sei que está todo mundo com medo de fazer velório para quem está morrendo dessa forma. Gente, ela falou assim: Deus enviou você. Você é a resposta da minha oração. E eu estava lá pregando, meu irmão, preguei naquele, terminou, preguei no outro. Se deixasse, eu ia continuar ali pregando. O que eu quero é pregar, meu irmão, seja na fila, seja para adolescente, seja para criança, estou pregando o amor de Deus. Por isso, quando a cura passa, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, meu irmão, essa cura tem que gerar vida. Eu fico impressionada. Tem gente dentro da igreja que não consegue sorrir. E ainda quer trabalhar na área de recepção. Morri. Ainda quer trabalhar lá recebendo visitantes. Meu irmão, como é que vai tratar? Teve um dia que o meu pastor falou assim: Leninha, você pode montar um treinamento para a equipe de recepção? Porque tem que sorrir mais. Você, ô pastor, tem gente ali que eu acho que não tem jeito, não. Porque eu acho que quando entra o visitante, fala assim: entra! Mas onde tem lugar? Interessa, entra, tá atrapalhando a entrada. Porque gente que não sorri, trata mal todo mundo.
Às vezes, senhorinhas que chegam na igreja, meu irmão, que falam assim, rapaz, é só briga. Eu falo assim, o sangue de Jesus tem poder. E o tempo, ele não volta. Por isso que eu coloquei aqui, desperdiçando a vida, desperdiçando a cura, desperdiçando o tempo. Vocês já repararam como a vida está passando rápido, meu irmão? A vida está passando muito rápido. A gente já está na metade do ano. Um dia desses, as tuas crianças, os teus jovens eram crianças. Eu que estou ali há 26 anos trabalhando na igreja, eu confesso a vocês que já tem crianças que passaram por mim que são pastores. A vida está passando muito rápido e como nós temos desperdiçado o nosso tempo. Então a gente tem que ter cuidado. Agora, orientações para a nossa vida. A gente viu ali como não deixar saudade. Agora, orientações para a nossa vida. Decisão de servir a Deus, pais convertidos pelo sangue de Jesus, aliança com o Espírito Santo, porque a aliança com o Espírito Santo, a aliança com Jesus, quebra toda a potestade do mal. Aí nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Obediência à palavra. Por que eu digo obediência? Orientações para a nossa vida, gente. Eu vou falar para o pessoal que está casado aqui. Quantos encontros de casais e palestras para a família você já assistiu? Meu irmão, a gente perde a conta. O problema não é assistir ou ouvir, o problema é obedecer. Vamos começar a obedecer a palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Eu digo para os meus adolescentes, vocês sabem que tem que honrar pai e mãe? Aí, sei. E por que vocês não honram? Por que vocês não obedecem? Tem que honrar, tem que obedecer a palavra. Você quer ver diferença na tua vida? Começa a obedecer, meu irmão, que você vai ver Deus escancarando portas abertas. Por quê? Porque a tua alma vai receber cura. E curado você estará apto para receber as respostas de Deus que há muitos anos você tem clamado. Feche as brechas. Se arrependa e peça perdão por todos os teus pecados. Pecado tem nome, meu irmão. Se precisar pedir perdão a alguém, pede. Se precisar olhar nos olhos, você fala assim, mas eu que fui humilhado. Meu irmão, em nome de Jesus. Quantos pais chegam em casa falando mal de igreja? Meu irmão, igreja vai ser complicado, é? Vou fazer um exercício rápido com você aqui, rápido. Pensa rapidamente numa pessoa complicada na tua vida, pensa. Uma pessoa que te dá trabalho, pensou aí? Uma só, não falei em lista não, uma só. Pode ser de casa, pode ser da igreja, e nem fala o nome porque pode estar perto de você. Pensou? Então tá, ok, você pensou. Gente, tem um livro que pode baixar pela internet chamado O Perfil de Três Reis. O Perfil de Três Reis é um livro fininho. Fala de Davi, Absalão e Saul. E faz uma pergunta interessante. Por que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Por que Deus permitiu um Saul para perseguir, para tratar mal? Por que Deus permitiu um Saul para matar Davi? Por quê? Aí vem a resposta. Deus permitiu um Saul na vida de Davi para que não nascesse um Saul dentro de Davi. Você entendeu? Se Deus não tivesse um Saul do lado de fora, a qualquer momento nasceria um Saul dentro de Davi. Agora volto para você. Lembra da pessoinha difícil que tu pensou aí? A pessoa difícil que tu pensou é necessário, sabe por quê? Porque você está sendo tratado. Você está sendo tratado. E meu marido fala muito isso, gente. O diabo trabalha nas duas pontas. Às vezes usa um perturbado aí para arrebentar você. Preste atenção na tua resposta. Porque a tua resposta vai demonstrar se você também é perturbado ou não. Por isso que, em nome de Jesus, nós estamos no processo de tratamento. A igreja vai ter gente com defeito? Meu irmão, Jesus toma conta. Tem uns irmãozinhos que você fala assim... Tem certeza que isso vem de Deus? Eu tô falando assim, rapaz, estou tentando ver uma característica de Jesus, não estou vendo não, nem falo de quem eu estou identificando. Porque tem gente que é complicado, mas nós somos tratados. Às vezes, se nós nos prendermos dentro de um quarto, a gente não se aguenta com a nossa própria vida. E aí, gente, tenha experiências, pais, tem experiências com o Espírito Santo. Por que eu falo isso? Meu irmão, eu acho que o maior desafio dos nossos filhos, sejam crianças e adolescentes, é que elas tenham experiência com o Espírito Santo.
Eu tenho clamado muito isso pela vida das minhas filhas. Clamo todos os dias. E como eu clamo? Conversando com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu não quero que sejam só frequentadora de igreja. Eu não quero que elas sejam só para repetir versículo. Vamos repetir o catecismo. Deus é bom, mas não tem experiência para saber que Deus é bom, que Deus é esse. Então eu quero que elas tenham experiências, mas elas vão ver a mãe tendo experiência. A gente tem que buscar ter experiência de crescimento. E é interessante, gente, que tem assim, é clássico essa história, tem muita gente que conhece essa história minha. Tá lá no YouTube, Leninha Maia, tem isso lá que eu tô contando, Leninha Maia, tem poucos vídeos, mas tem isso lá. Eu lembro que eu clamava muito para minha filha ter experiência, para minhas filhas terem experiência. Eu lembro que a Vitória, mais nova, ela tinha 6 anos, e eu cheguei em casa de uma palestra e ela tinha quebrado um pote de vidro meu. Eu fiquei muito chateada, um pote de doce, eu fiquei muito chateada. E eu comecei a brigar com ela. Vitória, você quebrou meu pote de vidro. Vitória, mãe, eu peguei para brincar de casinha. Para de pegar minhas coisas da cozinha. E minha mãe mora comigo. E minha mãe ficando com dó da Vitória. E eu falei assim, aqui, ó, o dinheiro que eu ia comprar o presente, eu acho que era Dia das Crianças, o dinheiro que eu ia comprar teu presente, eu vou comprar meu pote de vidro. Porque, gente, eu queria dar uma lição para ela. Ela tinha que aprender. E a minha mãe perto falou assim, minha filha, não se preocupe, Jesus já mandou teu dinheiro, vovó vai pagar. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ensinar minhas filhas. Vó perto, gente, é uma figura. E, gente, o que aconteceu? Vitória olhou para mim e começou assim, sabendo que eu sou missionária, ela começou, eu vou pedir para Jesus te dar um pote de vidro. Aí eu, não precisa pedir não, porque ele já mandou o dinheiro do teu presente. Eu vou pedir para Jesus, gente, ela repetiu. Aí ela começou, Jesus, dá um pote de vidro para minha mãe. Jesus, dá um pote de vidro para minha mãe. Gente, aquela história terminou no dia, isso era sábado, no domingo, eu deixei elas na minha igreja e fui levar a palavra, né? Pregar num encontro de adolescentes. Aí eu falei, no final do encontro, você já imagina, né? Foram me dar um presente. É, minha irmã. Pois é. A moça orou por mim e me entregou o presente. Quando eu abri, eu não estava acreditando. Era a caixa, exatamente com o vidro que Vitória tinha quebrado. Eu pensei assim, não, deve ser alguma pegadinha. Não é possível. E eu abri a caixa, o vidro estava ali. Gente, eu chorava tanto. E a moça que estava do meu lado, eu não conseguia explicar para ela o que era. Porque minha filha estava tendo uma experiência com Deus naquela hora. E ela falou assim, gente, vamos orar de novo, fecha os teus olhos. Eu fico imaginando que ela pensou assim, nossa, essa moça deve estar precisando muito de um pote de vidro em casa. Porque eu chorava. Quando eu cheguei na igreja com aquele... Depois eu expliquei para eles, mas quando eu cheguei na igreja... Eu falei assim, Vitória, olha o que mamãe ganhou. Quando eu mostrei para ela, ela disse, Jesus mandou o pote que eu pedi. Ai, gente, que coisa mais gostosa. Aí, como uma mãe muito sábia, eu fui falar para ela, minha filha, mas não é sempre que Jesus responde rápido, não, tá? Tem horas também que ele diz não. Que eu falei assim, vai lá que ela começa a pedir as coisas, achando que tudo vai ser rápido. Mas, na realidade... Eu comecei a pensar assim, Senhor, dê mais respostas de orações, mas que elas possam crescer na fé. Pais precisam de experiências com Deus para que seus filhos vejam que eles também podem ter experiências com o Espírito Santo. E orientações práticas para relacionamentos entre pais e filhos. Autoridade espiritual. Irmão, exerça, busque e se comprometa na educação de filhos. Dá trabalho. Mas, gente, pais, é interessante que como essa educação está sendo deixada só para a mulher. Está errado, irmão. Ali a gente tem que trabalhar em equipe, é a família. E lembrando que pais precisam, homens precisam orar com filhos também, porque às vezes parece que só a mulher ora. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, fala sobre homens. Quero, pois, que os irmãos orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. É interessante quando a gente começa a estudar a passagem de Timóteo na plantação de igreja, a gente descobre um montão de coisas por causa do contexto histórico.
Mas as mulheres que estavam se convertendo naquela época, elas serviam, muitas delas, como sacerdotisas no templo da Diana. E elas estavam vindo com muitas informações erradas. E os homens que tinham recebido as ministrações da parte do Senhor Jesus tinham a responsabilidade de ministrar sobre essas mulheres. Agora, a gente sabe o quanto é difícil uma mulher ficar calada, né, meu irmão? Para ouvir é complicado. Mas esses homens receberam orientação do jovem Timóteo e de Paulo, dizendo, agora elas precisam se aquietar e ouvir os novos ensinamentos da parte do Senhor Jesus. E é isso que vocês vão ensinar para elas, porque elas não podem trazer o que foi ensinado lá fora. Só que Paulo faz uma advertência linda. Homens, não é só para ministrarem nas suas igrejas. Vocês precisam ter mãos santas o tempo inteiro. E orando o tempo inteiro. Ter uma vida de oração. Por isso que pai e mãe tem que orar com o filho. Não é só mãe para ministrar a palavra. E a gente tem que parar de terceirizar a educação cristã dos nossos filhos. É uma palestra minha, é outra palestra minha. Terceirização. Por quê? Porque a educação cristã é responsabilidade de pai e mãe. Às vezes a gente tem deixado para o ministério infantil. Gente, é uma bênção ter o ministério infantil, é uma bênção contarmos com a ajuda dos professores, mas a administração da palavra e o direcionamento da pessoa do Senhor Jesus é pai e mãe que tem que dar em nome de Jesus. Por isso que lá no Antigo Testamento fala que ensinar o filho no levantar, no caminhar, no deitar, o tempo todo, porque as nossas experiências do dia a dia, que elas se tornem práticas vivas da atuação e do caráter de Jesus dentro da nossa casa. Por isso que a autoridade espiritual. Agora, eu tenho que andar rápido, né, Andréia? Tenho que andar bem rápido agora para terminar. Mas, assim, eu digo para vocês, está faltando autoridade do povo, irmão. Está faltando autoridade do povo. Os pais, a gente está vivendo uma geração de crianças e adolescentes que não sabem lidar com dor, porque não foram corrigidos, porque não receberam não. Pai e mãe que quando o filho leva um tombo, vai lá soprar o joelhinho da criança. Eu não estou falando que vai tratar de forma mal. Não estou falando isso não, meu irmão. Você pode até soprar o joelhinho dela, mas fala para ela, filho, é hora de se levantar. Você consegue levantar, vamos levantar. Só que a gente tem encontrado adolescentes que não sabem lidar com dor. E o que tem acontecido? O que eu atendo de adolescentes em depressão, por quê? O adolescente leva com o pai resolvendo tudo. Se acontece algum problema na escola, nunca é o problema do filho. O problema é dos professores que não ensinam no direito. Aí os professores apanham dos pais. Aí o filho cresce, aí chega na adolescência, leva o toco de uma menina, quer se matar. Porque não sabe lidar. Aí acontece algo pior ainda com essa falta de autoridade espiritual. Vocês sabem, o adolescente vai querer justificar o fracasso dele. Vocês sabem quem eles escolhem para justificar o fracasso deles? Os pais. Geralmente quem mais fez por eles. Eu atendo gente assim, ó. E é complicado lidar com isso, meu irmão. Por isso, a gente precisa ter autoridade espiritual. E eu coloquei aqui, busque orientações, aprendizados. Parem de falar mal da igreja, parem de falar mal da vida dos outros, sejam pacificadores para quem tem pais separados. Em nome de Jesus, para de falar mal da sua ex-mulher, para de falar mal do seu ex-marido, até porque teu filho não estava lá no momento que você escolheu, e foi tu que escolheu, meu irmão. Foi tu que escolheu. Se deu errado depois, o problema foi da tua escolha. Teu filho não tem nada a ver com isso. Respeita teu filho em nome de Jesus. Porque ele poderia chegar para você e falar assim, mas eu não estava lá, nem tinha nascido. Então, a gente tem que levar esse respeito. E levem a sério o compromisso com a igreja, ensinando os filhos a terem prazer em estarem na casa de Deus. Se o pai acha que é peso estar na casa de Deus, como é que vai exigir do filho? Aí fica difícil. E respeitem os cônjuges, separe tempo para conversar com seus filhos, para terem diálogos, separe tempo para se divertirem com seus filhos, assistirem alguma série, fazerem bons passeios.
E eu coloquei aqui, tenho marcos históricos com eles. O que é marcos históricos? Ah, gente, deixa o filho saber que você se interessa por detalhes. Eu vou contar uma coisa aqui, minhas filhas, elas não gostam que eu fale isso, não. Mas eu vou falar só para entender o que é o marco histórico, tá? São etapas na vida dos filhos em que a gente deixa muito bem gravado o agradecimento e gratidão a Deus por eles estarem passando aquilo. Por exemplo, toda vez que uma filha minha chegou, e ela chegou para mim e falou assim: mãe, fiquei menstruada. Ah, meu irmão, eu vou, já preparo o kitzinho para ela, e aí eu marco e saio. Eu fiz isso com as duas. Eu saio com elas para o melhor restaurante que eu tenha condições de pagar. Falo que o dia é de festa e eu explico tudinho de forma tranquila para ela. Elas acham engraçado porque elas lembram disso até hoje. Nossa, quando eu fiquei menstruada, eu fui no restaurante tal. E eu explico com alegria. Eu não coloco assim, é horrível, né, minha filha? É horrível. Minha filha, pode ser horrível para você, mas eu quero que minha filha tenha marcos históricos, porque eu tenho certeza, até hoje elas falam isso, que como foi bonito a forma que eu expliquei para elas. Porque isso grava, isso deixa registrado na alma. Batismo. Nascimento das meus filhos, gente, eu tenho o jornal do dia de cada uma quando nasceu. Tem as músicas que eram mais tocadas evangélicas. Eu tenho o boletim da minha igreja da semana do nascimento de cada uma, quando a igreja relatou lá que tinha nascido. Então, são marcos históricos, porque a criança precisa saber, igual o povo de Israel. Você vai olhar quantos marcos históricos na palavra de Deus. Teus filhos precisam saber que você leva a sério esses momentos preciosos para que ele tenha gratidão. E eu termino minha palavra fechando. Eu vou falar rapidamente, tá? O que isso significa para mim? Eu falei sobre Georão, que não deixou saudade. Pergunto você se vai deixar saudade. Mas eu nunca vou me esquecer, na primeira vez que eu prestei de fato atenção na história de Davi com Absalão, que eu chorei muito. Eu nem tinha filhos. E eu pedi para Deus para que nunca acontecesse isso comigo. Porque lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 32 e 33, Absalão responde a Joabe: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinha Jesus? Melhor que for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. O filho falando do próprio pai, porque queria ver o pai, e o pai não queria vê-lo, porque todo mundo sabe o que ele tinha feito. Absalão tinha matado o irmão por ter abusado a sua irmã. E não teve tratamento nesse relacionamento. Davi, ele não se posicionou como pai, nem para corrigir. E aí Joabe foi ao rei e disse, chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. E esse beijo, gente, foi a coisa mais seca do mundo. Mais seca. E eu um dia preguei falando sobre um beijo e nada mais. Relacionamentos truncados. Às vezes a gente tem relacionamento até dentro da igreja, que é um beijo e nada mais, mas aquela secura. E Absalão, não demora muito, ele é assassinado, ele morre. Só que aí já era tarde para Davi fazer alguma coisa. Aí já era tarde. Aí vem o fechamento de 2 Samuel, capítulo 18, mas só um versículo que eu quero deixar aqui. Então o rei Davi ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava, ó meu filho Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Essa história, assim, me arrebenta, gente. Por isso que eu falo, ame hoje, invista hoje. E eu quero orar com você
para deixar essa palavra, não sei nem se vocês querem perguntar, podem me perguntar, mas só para dizer, alguns minutos antes de começar essa palestra, eu recebi uma notícia muito difícil para minha alma hoje, muito difícil. Uma menina que era babá do pastor da minha igreja, ela sofreu um acidente terrível, Maiara, sofreu um acidente terrível no acesso da perimetral aqui no Rio de Janeiro. Ela estava de moto com o marido, eles voaram e caíram cerca de 7 metros, praticamente de uma ponte. O marido morreu na hora e ela foi para o hospital. Ela passou 4 meses no hospital, pegou Covid lá e ela conseguiu sair do hospital. Ela tem mais ou menos 1 mês que saiu do hospital e eu vi o vídeo dela chegando em casa para rever o filhinho de 3 anos. Ela abraçou o filhinho de 3 anos que estava assim, sem direito, sem reconhecer a mãe. E minutos antes de começar a palestra, eu fiquei sabendo que a Maiara teve um ataque cardíaco e ela faleceu. Ela já estava em casa. E eu fico pensando, esse menino vai ser criado sem mãe, vai ser criado sem pai. E eu estou para dar essa palestra a vocês. Então, se eu fosse resumir tudo, eu digo para vocês, vai amar, meu irmão. Vai amar. Vai abraçar. Vai pedir perdão. Vai olhar nos olhos. Vai cheirar o pescoço de alguém. Não guarda rancor não, irmão. Não guarda não. Sabe? Vai amar. A gente não sabe da nossa vida daqui a 5 minutos. Vamos deixar saudade, gente. Vamos deixar saudade. Sabe? Eu tenho certeza que se alguém aqui, que às vezes está truncado com o outro, ligar para o outro e falar assim, meu irmão, não quero nem saber, eu só quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. Eu tenho certeza que vai ser um marco histórico na tua vida. Vai amar, meu irmão. A Maiara não vai poder mais abraçar aquele menininho de 3 anos. Ele nunca mais vai receber mais o abraço gostoso da sua mãe. É porque você não viu o vídeo que eu vi dela chegando em casa. Ela só queria abraçar. Ela estava bem, gente. Ela estava bem. Eu podia estar perguntando para Deus por quê, por que não. Eu, como uma boa presbiteriana, entendo que Deus está no controle de todas as coisas e ninguém morre de véspera. Eu não acredito nisso. Eu acredito na soberania de Deus. Mas dói na nossa alma, né? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para você, deixa saudade na tua igreja, deixa saudade para os teus filhos, deixa saudade para o teu marido. Ah, não dá mais tempo. Dá tempo, irmã. Dá tempo, irmão. Deixa saudade. Feche teus olhos que eu quero orar. Senhor Pai, eu não conheço os meus irmãos queridos e amados que estão do outro lado. Eu só sei que esse momento aqui é nosso. E eu sempre tenho falado isso, que esse seja o meu melhor momento, porque é agora. É agora. Ministra o coração, Pai. Se tiver uma pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus para o Senhor revolucionar uma vida, eu louvo o teu santo nome, Pai. Porque quem toca é o Espírito Santo de Deus. E só Jesus, é só Jesus. É só Jesus. Toca os corações, ministra a tua graça, traga paz para dentro das casas, para dentro dos lares. Pai, tem mãe aqui que está pensando nos filhos já adultos e nas casas que estão faltando, que está faltando tanta paz. Tem gente aqui que pode estar pensando no neto em lágrimas, porque sabe que precisa de uma intervenção espiritual para que esse neto cresça com paz. Visita, Jesus. Visita. E faça algo sobrenatural e que seja a nossa marca. Quem passar pelas nossas vidas, que a gente deixe saudade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Andréia, tá com você? Gente, eu agradeço, tá? Agradeço de coração por esse convite. Desculpa pela demora, me empolguei, mas é porque essa palestra realmente ela é bem grandinha, eu cortei um montão de coisas, mas para a gente ter esse momento abençoado aqui para a paz, tá? Que Deus abençoe vocês,
de coração. E obrigada por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês, tá, Andréia? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Andréia? A gente, então, vai abrir para as perguntas, né, Andréia? Vamos fazer o seguinte, já são 8h35, 36. Vamos fechar em 4 perguntas, pode ser, né, Andréia? O que você acha? Né? Então, levanta a mãozinha aí, quem quer ser a primeira ou o primeiro. Olha, muito, muito abençoada, que bênção, Janaína, realmente muito abençoada. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Ou, como a Andréia disse, falar um pouco. Eu quero, irmã. Isso, é o pastor? É o presbítero Alexandre, esposo da Elcia. Presbítero Alexandre, fica à vontade. Tá. Eu achei muito interessante quando a irmã Leninha falou a questão de marcar o momento, né, da vida dos filhos, né? E eu e a Elcia, nós temos um varão valoroso de 13 anos, e seria muito importante, às vezes, não sei quem tem aquele aqui, ó. Lindo, lindo. A bênção de Deus na nossa vida, amém. Graças a Deus. Esperamos e Deus deu para nós, né? E aí eu queria que a irmã, de repente a irmã tem uma dica, né? Aquela questão interessante que a irmã falou sobre a vida das filhas, né? Quando aconteceu uma coisa interessante. E para o homem, qual a ideia que a irmã dá? Irmão, aí é fácil, principalmente porque eu estou dando palestra para os meninos. Eu sinto muita falta da presença dos pais na vida dos meninos, ministrando a palavra individualmente com eles. Aqueles momentos gostosos, sabe? De pegar um livro e falar assim, filho, nós vamos ler esse livro aqui. Sabe? E de ter esse tempo para dialogar com o filho. E principalmente perguntas referentes a homens. Aí eu vou falar... Tá o Alexandre e a Elcia aqui, que eu tô vendo vocês dois, né, que são casados. Eu vou falar uma coisa, tem muita pergunta e resposta que você pode passar para ele. Qual é o nome dele? João Alexandre. João Alexandre. Isso. Que é mais fácil ele se abrir com você, sendo homem, entendeu? Principalmente sobre sexualidade. Porque eu vou falar uma coisa para você, os meninos da nossa igreja, dessa idade, 13, 14, 15, 16, vai até 17, 18, adolescência, gente, por passarem tanto tempo em frente aos computadores, por serem viciados tanto em jogos, esses meninos não estão sabendo lidar com a vida. Não sabe nem chegar em menina. Não sabe nem chegar em menina. Eu vejo os meninos das nossas igrejas todos desesperados. Falam assim, gente, mas não tem conversa, não tem conversa. E principalmente tem mais meninas do que meninos, né? Exatamente. Aí está o problema maior. E olha, meu irmão, é muita conversa, viu? Porque eles são bombardeados. Vão para a escola, são bombardeados. Assuntos polêmicos que eles estão me perguntando. Tem menino que me pergunta o que é bissexualidade. Tem meninos que me perguntam sobre o homossexualismo dentro da igreja. Por que não? Então, essas perguntas, quando tem um homem macho mesmo, com coragem para respondendo, isso é bênção na vida de um garoto. Então, eu vou te falar uma coisa, Alexandre, serão ministrações que seu filho nunca mais vai esquecer. Aí, quando ele for pai, lá na frente, ele vai falar assim, porque meu pai me ensinou a palavra. Verdade. E vou te falar, se ele se desviar, ele vai levar coça. Porque Deus geralmente honra pai que leva a sério a palavra dentro de casa. Verdade. Entendeu? Então, eu digo para você, um dos maiores marcos que você pode ter com o teu filho é você investir a palavra. E, Alexandre, saia com ele também. Vai tomar um sorvete com ele, você, homem, para vocês passarem um dia, às vezes, fazendo alguma coisa, sabe, com vocês dois. A gente não tem esse momento. Seja proibida, não que a mãe seja proibida. Não, a gente já tem esses momentos. Quando eu vou resolver alguma coisa que eu consigo levar ele, a gente vai só nós dois, a gente resolve, troca muita experiência. E para quem tem filho adolescente, dica, coloca para trabalhar mesmo. Você fala assim, mas colocar para trabalhar o quê? Vender alguma coisa na rua? Eu tô falando assim, não. Mas, gente, que negócio é esse que eu tô dizendo para lavar uma louça? Vai quebrar a mão? Não, ele faz isso em casa e eu levo ele pelo menos 1 ou 2 vezes por semana para o escritório, meu escritório, a gente tem uma corretora de seguros, ele cuida do nosso arquivo, Adolescente que não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho. Isso aí não é só adolescente, até o adulto da igreja que não trabalha, dá trabalho. Né? Exatamente. Então, Alexandre, você já está
num bom andamento para que isso seja desenrolado. E aí Deus vai te dando marcos históricos. Por exemplo, quando ele arranjar a primeira namorada, se ele não estiver namorando, meu irmão vai comemorar com o teu filho agora. Ministra para ele o que é ser homem, o que é tratar uma menina direito. Respeitar a moça, né? Exatamente. E eu só dou uma dica. Você quer ver um grande marco histórico na vida de Davi, com o filho dele? Eu acho que foi Salomão, que eu acho que eu nunca mais esqueceria essa história. Davi estava morrendo, e ele vira para Salomão, chama Salomão e fala assim: eu estou indo para o caminho de todo mundo. Eu estou morrendo, mas eu quero te dar uma orientação. Aí, que orientação? Seja homem. Ai, gente, eu acho isso o máximo. Eu acho isso uma palavra de Deus. Verdade. Seja homem. O que isso significa? Caráter. Seja digno nas tuas decisões, honre as pessoas que estão ao teu redor. Então, isso inclui muita coisa. Então, seria mais ou menos isso, Alexandre. Estamos felizes, então, porque a gente está, né, Elcia? Nós estamos caminhando nessa crescente, se Deus quiser, né? O fato de você já levar para o teu escritório, ter a presença do teu filho, é isso aí, mas coloca para arrumar a cama, coloca para da casa, não é só mamãe, não. E outra coisa, Alexandre, aí é direta mesmo, tá? Igual eu tenho evitado até falar em encontro de casais. O povo quer me colocar para falar em encontro de casais, eu falei assim, não, eu sou meio desregulada para falar. Pode falar, pode mandar. Aqui, o maior exemplo que você pode dar para o teu filho também, em primeiro lugar, é a forma que você trata a Elcia e a forma que você compartilha das atividades normais de casa, contribuindo, ajudando, não ser o porco da casa que deixa tudo nas costas da mulher. Então, essas coisas são fundamentais para o teu filho crescer, entendendo o que é um homem de verdade, porque nossas igrejas estão precisando de um homem de verdade, viu? Verdade. A coisa anda meio feia. Vou compartilhar só uma coisa, então, para encerrar, que senão vai ficar só eu falando. E a gente conversa muito esse tipo de coisa com ele. Não que a gente está induzindo ele a namorar, mas a gente fala com ele. A gente quer que você case com uma serva de Deus. Não que você vai ficar isento de problemas, mas você vai ter menos problemas. Você vai ter outros problemas, mas não é todos que você teria que se casasse com uma mulher que não fosse da igreja. Eu até incluiria aí para ele, até com gente que é da igreja pode ter, tem que ser serva de Deus autêntica, porque tem umas mulheres meio doidas dentro da igreja. E aí o que a gente fala com ele é o seguinte: adolescentes que só o sangue. Não, só o sangue. E a gente fala com ele o seguinte com ele: a partir de agora, já que você é homem, está com 13 anos, você começa a ser amigo dessas meninas e começa a orar. Porque como é que você vai ter uma esposa amanhã ou depois autêntica, igual a irmã está falando? É conhecendo essa colega. Como é que essa colega está cuidando da mãe dela, na educação, se ela não é uma cavalinha, uma eguinha, né? Maltratando a mãe, os pais, então já sai fora dessa varoa, que essa varoa lhe pertence. Né? Eu tenho falado tudo isso no discipulado para meninos. Eu tenho falado, porque eu creio que esses meninos eles precisam aprender melhor a tratar as meninas, principalmente da igreja. E aí eles falam assim, mas não dá, não tem menina para mim, é tudo amiga. Eu falei assim, meu irmão, a gente não casa com inimigo, não. Não casa. A minha esposa foi a minha melhor amiga. Aí, ó. E é a minha melhor amiga, graças a Deus por isso. Não deixa de ser minha esposa, né? Parabéns para ela. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, irmãs. Amém. Que bom. E infelizmente está faltando João. a figura masculina na vida dos meninos. Vamos estar muito, muito bem colocado. Vamos estar dando responsabilidade aí para os meninos, que não é igual das meninas. Né? Meninas, meninas, meninos, meninos. Outra pergunta, vamos lá. Oi, boa noite, irmãs. Boa noite. Eu me chamo Luz Leiti, e assim, eu também sou professor de adolescente na nossa igreja. Eu sou do interior de São Paulo, Santa Gertrudes. E recentemente, assim, lá na nossa classe, eu tenho 17 adolescentes. São 9 meninas e o restante meninos, né? Então, a gente fica ali com 7, vai alguns visitantes também, mas recentemente um dos adolescentes, que tem 17 anos, e ele perdeu a mãe, de 44 anos, faleceu do Covid, agora ele não quer mais participar da escola bíblica dominical lá com a gente, ele não quer ir mais na igreja, né? E eu tive conversando com ele, com o pai,
E orientei que ele procurasse uma psicóloga, né? Ele se sente um pouco culpado, me parece, diante da situação. Tudo mudando, ele está começando a namorar, começou a namorar uma menina também que não era da igreja. Falei, vai dar trabalho, a gente já estava trabalhando a respeito dessa situação, né? Falando para ele, para o pai dele, a mãe também estava acompanhando. E aí ele falou para mim, mas eu me sinto culpado porque eu não ouvi a minha mãe. Tipo o adolescente que não, a mãe tá pegando muito no pé, o pai não tá falando muito, e que eu observo também muito lá na nossa igreja com relação aos pais, principalmente os pais muito distantes dos filhos, muito distantes dos adolescentes, eles não têm essa aproximação dos filhos. Né? Por exemplo, eu quero fazer um passeio no shopping, meu pai não quer ir comigo, mas também não deixa eu ir com meus colegas. Então, são situações que a gente vê no dia a dia. Diante da situação, qual seria a melhor situação para o pai hoje tratar a questão do filho, da perda da mãe dele? Olha, a primeira coisa é o pai ter conversa de homem para homem com o filho. Eu acho que está faltando muito isso. O homem com coragem de conversar com o filho homem, tá? Às vezes, o adolescente fica sabendo de tudo da vida pelos amigos e não pelo pai. O pai a gente está numa geração, uma ausência muito grande dos pais, e tem deixado a responsabilidade muito nas mãos das mães. Tipo assim, fala com tua mãe, é uma coisa que a gente ouve direto. Então, o pai ele tem que assumir mais a responsabilidade. No caso desse senhor, a igreja precisa pastorear o coração desse pai que deve estar muito sofrido. Eu também tenho passado uma situação muito parecida com essa que você está passando, tá? E aqui também tem 2 meninos que perderam o pai, que ficou internado durante muito tempo de Covid, e se agravou porque a mãe não... Aí já era o contrário, a mãe não tinha autoridade nenhuma dentro de casa. A ponto dela achar que eu que tenho que ir lá para consertar. Eu falei assim, a responsabilidade, a autoridade dela é dela, não tem como alguém de fora para colocar. E eu tive uma conversa séria com ela sobre a autoridade, que ela tem que começar, por mais que seja difícil. Então, o pai ele tem que começar a conversar com o filho e deixar bem claro sobre limites. Por exemplo, como é que o pai vai querer ter autoridade se deixa o filho virar à noite num joguinho no computador? Aí você me pergunta assim, não, mas é porque ele está deixando, porque ele quer ficar... Não existe isso, gente. Pai que tem autoridade arranca o negócio. Não vai ver. Acabou. Mas vai chorar, chora. Mas lá na frente você vai ver um filho com caráter, responsável. Mas a questão é que os pais estão tendo dificuldade de querer trabalho. E esse pai precisa de conforto espiritual da família, da igreja, a igreja abraçar esse pai. É necessário investigar se esse menino tem algum amigo na igreja que possa ser uma boa referência de ajuda para ele. Ele precisa de um tratamento terapêutico, sim, se possível, um psicólogo, um psicanalista, ou até mesmo um pastor da igreja conversando com ele, ou com uma liderança que saiba aconselhar, tá? A UPA, os adolescentes manifestarem amor para ele, dizendo que ele está fazendo falta, dizendo que eles estão orando por ele, entendeu? E esse pai não desistir de levar esse filho, mesmo sendo a força, para a igreja. Aí você fala assim, a força, fala, hoje tem que ir, hoje você vai. Porque não tem como vocês se meterem em algo que diz respeito à autoridade de dentro de casa. Vocês têm que orar. Orar para que esse pai consiga ver um meio de tratar desse assunto, porque é com ele, entendeu? Por mais que você queira ajudar, é com ele. E entra a história de vida enquanto essa mãe estava viva. Às vezes esse menino está socado de remorso por ter tratado muito mal a mãe. E agora? E agora? Então, é com ele. Ele vai ter que ter essa coragem de tratar com o filho. E chamar o filho, exigir o filho, sim, você é homem, tem que tratar. Entendeu? Entendi. Realmente é o que a gente vê, tem visto nas nossas igrejas, às vezes, nesses grupos de adolescentes, né?
o que a gente sente muita falta, percebe que muitos pais estão muito distantes dos filhos, muitos, né? Principalmente os filhos homens. Os pais parecem que estão com medo de ter aquele diálogo, de chegar no filho, falar com o filho de homem para homem, né? Isso que realmente vai fazer toda a diferença na vida dele, né? Mas obrigado aí, Amém. foi uma excelente participação aí. Obrigado. Amém. Amém. Mais uma pergunta? Alguém? Não? Bom, Andréia, quer alguma pergunta, Andréia? Ô, Andréia, você falou que estão pedindo para pegar uma encomenda, é isso mesmo? Vai lá! Menina, peraí, eu falei para não abrir. Corre lá, então. Peraí, só um minutinho. Ô, Miriam, Isso. Miriam, corre, Miriam, é aqui mesmo. É aqui, vai lá e pega. A igreja mandou entregar para mim. Espero que goste, né, Andréia? Fala que era surpresa, por isso que eu não estava sabendo me falar agora. Tomara que Tá goste. certo, gente, me pegaram na surpresa aqui, hein? Bom, gente... Minas Gerais, talvez... Vamos ver, aí eu pedi para minha filha ir lá resolver, fica tranquila. Depois você conta se gostou ou não. Tá bom. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Bom, eu não quero perguntar, eu somente quero enfatizar em relação, que foi muito, foi muito edificante que você falou, Leninha. Aí eu estava pensando aqui sobre o índice de violência nos lares, o número de separação aumentou muito nesse tempo de pandemia, né? E entre esses números estão famílias cristãs. Então, nós precisamos nos preparar para o trabalho com nossas crianças pós-pandemia. E aí eu quero chamar a atenção para o que a Leninha esteve falando aí, que é muito importante, sobre a nossa fala com autoridade. Nós somos revestidos do poder do Espírito Santo. Então, foi muito bem colocada. É isso mesmo, a Leninha trouxe, é falarmos mesmo com poder. Poder de quem? Vindo do Espírito Santo de Deus, sem temer, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso aí. E as nossas crianças estão pedindo isso. Né? E eu quero também agradecer mais outra vez a Leninha. E tem mais alguma pergunta, gente? De repente eu estou falando e alguém quer fazer pergunta. O material, alguém perguntou aí? Lê aí. Material, o que é? Lê aí para nós, André. Pode, eu vou pedir para a Andréia. Andréia, você só me lembra amanhã de manhã, porque hoje eu já assim, para mexer aqui, eu não vou mexer não, mas amanhã de manhã, você me lembrando, eu mando essa apostila, isso tá em apostila, só que tá no meu trabalho, aí eu mando para você, amanhã de manhã eu tô no meu trabalho, tá? Aí eu mando para você, e você pode compartilhar, quem quiser usar na sua igreja pode usar, é bênção, tá? E sobre o discipulado, eu vou liberar esse material quando eu terminar o discipulado em agosto, que eu termino, tá? Agora, se você tiver algum adolescente que ainda queira pegar alguma aula, se quiser se inscrever, pode se inscrever, que aí eu encaminho, pede para a Andréia, que aí pega meu WhatsApp, eu encaminho o seu telefone, o telefone do adolescente, para a diretoria da minha UPA, que aí inscreve a pessoa, entendeu? Se tiver alguém, tá? Prontinho as perguntas? Elcia, fica à vontade. Obrigada. Era isso também que eu ia perguntar a respeito do material e tal, mas já está esclarecido. E uma coisa assim que me preocupa muito, né? A gente trabalha com o PJ, né? E a turminha já está sendo encaminhada para a UPA ano que vem, né? E você falou da questão da experiência com Deus, né? E isso aí me preocupa muito. Se meu filho vai ter, eu oro muito a Deus, pedindo para Deus colocar, de Deus, dá experiência para ele, né? Não somente para ele, mas para minha turminha também, né?
porque muitas das vezes a gente sabe que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Então a gente fala, mas às vezes a gente fica um pouco de dúvida, né? Será que está crescendo? Será que... Então, Elcia, mas dentro disso aí, o líder precisa também fazer perguntas sobre a fé deles, sobre... no final de uma aula, sempre uma das avaliações são perguntas. O que tem a ver isso com a vida de vocês? Entendeu? Vamos supor com o seu filho aí. Você fala assim, filho, como é que está a tua fé na escola? Como é que está teu relacionamento? E o diálogo, você vai acrescentando, e quando você menos espera, seu filho vai estar compartilhando com você ações práticas de aprendizado de uma vida. Entendeu? Então, vale a pena fazer perguntas, vale a pena dialogar e deixar os adolescentes falarem. Sabe? Jogar alguns temas, deixar eles falarem. Eu acredito muito em discipulado, Elcia, discipulado principalmente para essa idade, pequenos grupos, no qual eles podem falar, entendeu? O seu marido falou uma coisa muito importante, essa amizade entre eles, de poder falar, brincar, de conversar, trabalhar essa amizade de menino e menina, que nessa época é mais complicado, né? Menina fica de um lado, menino fica do outro, mas trabalhar o respeito, isso é muito importante, e é trabalhado em pequenos grupos, tá? Então, pergunte, diálogo, sabe? Deixa a criança e deixa o adolescente falar, eles precisam verbalizar as emoções deles, o que eles sentem, a história deles, porque às vezes o pai e a mãe quer falar e não deixa a criança falar, parece igual aquela mulher que fala, o marido nunca tem chance. Verdade. Então, eu acho que todos nós precisamos falar, nem que seja um pouquinho, né? Certo. Muito obrigada, Leminha, foi muito edificante a sua palavra, viu? Obrigada De mesmo. nada. Tá muito gostoso. Se deixar, a gente vai passar a noite aqui, viu? Porque tá muito... Eu já vi uma falando aí que ficaria a noite toda. Minha irmã, tu não ia aguentar, tu não ia aguentar. Muito bom, muito edificante. Mas eu acho que agora, André, nós vamos para o nosso sorteio. Vamos orar encerrando essa parte. Vamos lá. Pode sim. Tá ouvindo? Tá bom. Tá jóia, obrigada. Foi muito edificante a palavra, né? Eu trabalho com crianças, adolescentes desde os 17. Aí eu vou falar quantos anos, vocês vão descobrir a minha idade, né? 40 anos já que eu tô trabalhando com essa faixa, né? E o que eu tenho sentido, já que eu peguei um pouquinho a palavra, a autoridade espiritual tá bem, assim, complicado. E essa pandemia veio mostrar algumas coisas que a gente não tinha visto. Não sei se esconderam atrás da pandemia. Eu não posso ir na igreja levar meus filhos porque eu tenho medo deles pegarem alguma coisa. Não, hoje nós não vamos na reunião dos jovens ou dos adolescentes que eu tô com medo que eles peguem alguma coisa. E a gente sente a falta de autoridade, né? Eu já tenho 2 filhos adultos, né? Um já é casado, o outro já tá para casar também, mas eu sempre enfatizei, não por ser esposa de pastor, não, porque eu acho que tem que ser geral. Enfatizei muito a questão de vamos para a casa do Senhor, vamos aprender. Ensina em casa, mas vocês têm também que servir ao Senhor fora, né? E eu tenho sentido um pouco isso, as pessoas se escondendo um pouco atrás da pandemia. Então a gente tem que orar mesmo para as famílias, para que Deus abençoe essa autoridade espiritual dentro do lar, né, dos pais, né? E foi muito edificante. Mesmo eu tendo meus filhos adultos, isso aí é para todo dia. Agradeço muito a palavra. E eu estou esperando essa apostila dos adolescentes, porque eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. Eu estou com juniores agora e estou apaixonada pelos juniores, que eu estou voltando, né? Mas... Nossa, você vai ficar apaixonada por esse material que vai ficar pronto em agosto, porque toda semana eu faço uma aula, mas ele está em PowerPoint, e é um material para meninas e outro para meninos, mas completo, trabalhando sobre fé, trabalhando sobre complexo de inferioridade, trabalhando sobre relacionamentos. Está muito bacana e está bonito, o visual está bonito. Eu gosto muito de adolescentes, é uma área que muita gente não gosta, eu sempre gostei de trabalhar com adolescentes.
né? E eu trabalhei uns 20 anos, e esse ano, não sei por que a André resolveu me colocar nos juniores. Não, mas eu estou amando mesmo, né? Então vamos orar. Eu agradeço muito, Miriam. É Miriam ou Miriam? A minha filha? O que eu estou vendo, Miriam, que não é você, ela é minha, então. Não, eu sou Leninha, porque eu tô... Você está roubando o celular da filha. Não, porque eu tô no notebook dela, Miriam. Ah, Miriam, filha. Vamos orar, então. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é que tem nos ensinado dia a dia. Nós somos frágeis, fracos, mas o Senhor nos dá essa possibilidade de aprendermos mais de ti e crescermos espiritualmente. Agradecemos imensamente por esta palavra edificante, porque é o Senhor ministrando aos nossos corações, é o Senhor que está nos ensinando através da tua serva, e que ela realmente seja usada por ti, que ela seja revestida de poder e autoridade, vinda dos céus, que ela seja uma luz aonde ela for, que ela tenha palavra de poder e que venha do Senhor essa palavra, para que ela possa ensinar a outros, estender a fé dela para outros, e que realmente as pessoas possam sentir a presença de Deus na vida dela. E que tudo que ela fizer seja para a tua honra e glória, Pai. Sustente a vida dela, aquelas pessoas que também ela tem conversado, que ela tem ministrado, que elas sejam edificadas no Espírito do Senhor. Abençoe nossas vidas, Pai, e que possamos realmente vivermos a tua palavra com autoridade, que possamos mostrar amor pelas pessoas, comunhão, que possamos ter respeito, realmente que possamos ser servos fiéis do Senhor. Abençoe-nos, em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Amém. Vamos orar então pelas famílias. Agradecemos aí pela mensagem, né, que foi uma mensagem que falou muito ao nosso coração. Eu quero pedir para o meu sobrinho. O meu sobrinho Luiz Felipe está com Covid, entubado, lá em Brasília. Oi? Pastor... Felipe, Nel... É Luiz Felipe, né? Eu vou pegar aqui. Luiz Felipe, Nel e Aldélio. É Luiz Felipe, Nel e Aldélio. É isso mesmo? Isso. Aqui, obrigada. Esther. Esther, não é? Olha aí. Isso. Tem alguém pedindo aí. Alguém está pedindo aí. Luiz e Natália. Então vamos estar orando agora nesse momento. Esther. Pastor, eu acho que o nosso pedido ele vai além, né? A igreja no Brasil, como todo o Brasil, né, se encontra muitas famílias enlutadas, né? Com tantas pessoas que foram perdidas nesse momento de pandemia, filhos sem pais sem filhos, né? Para que Deus possa confortar os corações nesse momento tão difícil do nosso Brasil e do mundo, né, pastor? Tá certo. Deus abençoe. Família da Luz Ledir. Eu vou mostrar. Deixa eu abrir aqui agora. Então, nós vamos estar colocando aí diante de Deus a família Luz Ledir pede pela família, uma tia que está com Covid e primos. Lediane Martins pede pela saúde da bebezinha Esther, por 22 dias. E também a Luiz. Isso. Adelaide. Isso, então vamos estar orando. Eu queria também colocar o projeto Mão na Massa, que está sendo realizado em Miguelópolis. Nós tivemos a semana passada lá, construindo uma igreja. Vai ser construído em 35 dias. Então, nós vamos estar colocando aí diante de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai,
Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela nossa família. Pedimos ao Senhor nosso Deus que esteja atento aos nossos desejos, aos nossos pedidos. Agradecemos primeiramente pela bênção recebida através dessa mensagem. Agradecemos também, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente. Coloco a vida do Luiz Felipe, do Léo, ó Deus, e coloco também o Aldélio, que está necessitado, ó Deus, nesse momento da atuação do Senhor, na recuperação dele. E peço também pelas famílias enlutadas, ó Pai, que o Senhor esteja confortando os corações. São muitas famílias, ó Deus, que perderam um ente querido e que nesse momento estão tristes, estão chorando, que às vezes os nossos sentimentos só afloram quando acontece algo em nossa família. Então nós pedimos por estas famílias, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, confortando esses corações. Peço também pela Leninha, ó Deus, que o Senhor abençoe ela, abençoe todos os familiares, que possam receber as ricas bênçãos do Senhor, como já tem recebido até aqui, mas que o Senhor acompanhe os passos dela, ó Deus, abençoando cada dia mais. Peço também, ó Deus querido, pelo Luiz Ledir, pela família dele, a tia que está com Covid, os primos, que o Senhor nosso Deus esteja cuidando, abençoando. A Leidiane também, ó Deus, pela saúde, pela bebezinha de Esther, com 22 dias, que o Senhor nosso Deus esteja acompanhando e cuidando dessa criança, Deus. É uma bênção de Deus na vida dessa família. Luz Ledir também pede novamente pela Adelaide e primos Luiz e Natália, que o Senhor nosso Deus possa estar atento, ó Deus, como o Senhor sempre está, cuidando, amparando, curando, e nós colocamos diante do Senhor porque nós confiamos. E também, Andréia, que o Senhor esteja abençoando a tua filha, a tua serva, Deus abençoe os irmãos, como ela está pedindo, e que o Senhor nosso Deus possa estar derramando ricas bênçãos em nossas vidas. Agradecemos por esse momento, pelo projeto Mão na Massa que está sendo realizado em Miguelópolis, no estado de São Paulo. Que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando os irmãos que ali estão, os irmãos que estão doando esses dias de serviço, ó Deus, para a honra e a glória do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, mais uma vez coloco as famílias diante do Senhor. E se há algum pedido eu esqueci de citar, o Senhor já sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe dos nossos pensamentos, nossos desejos, mesmo desejos que não foram expressos, o Senhor nosso Deus os conhece. Nós colocamos diante do Senhor e agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 André, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Gente, no final do ano passado, eu lancei um livro, se alguém tiver interesse, depois eu entrei em contato com o André, para crianças, de mais ou menos, principalmente de 11 anos para baixo. O tema é Quando Alguém Vai Embora, fala sobre morte. É um livro fininho, mas com temas teológicos, para abordar com a criança sobre a questão da morte, quando alguém vai embora, tá? Então, eu tenho enviado esse livro para diversos locais do Brasil. O valor dele está R$25, mas assim, se alguém estiver passando alguma situação com criança, vale a pena, porque é uma forma de abordar e facilitar essa abordagem, porque muitos pais me pediram ajuda e eu acabei lançando, até porque eu estou lidando com essa realidade muito forte aqui, tá bom? Então é o livro Quando Alguém Vai Embora, que eu não tenho nenhum aqui pertinho de mim para mostrar, mas depois vocês podem olhar até nas minhas redes sociais ou no YouTube, sempre tem alguma coisa lá, tá? Sim, pode comprar diretamente comigo, tá? Que aí é só fazer o Pix, eu envio para casa da pessoa, tranquilo, tá? Tá certo.
Porque eu preciso só responder algumas coisas aqui ainda, aí eu peço a liberação de vocês, pode ser? Porque, gente, eu trabalho a 100 quilômetros do meu trabalho, e amanhã acordo 3h30 da manhã, sai 4. Nossa, vai lá. Para não pegar engarrafamento. Deus abençoe, irmã. Beijo. 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 Tchau, beijo. com Temos Deus. 6 presbitérios no sínodo. E bênção, né, Andréia? Bênção. Leve o nosso abraço. Um beijo. Graças a Deus pela sua vida, Andréia. Beijo. Beijo. Eu vou só mostrar os livros, Andréia, e você comanda aí, tá bom? E eu vou só falar olha, mostra os livros, você já comanda e depois encerra. Pode ser? Então é o seguinte, nós temos 4 livros. É ouro, né? Livro, gente, é maravilha. Nós temos aqui 2 do Rússio Chet. Sua família precisa de um milagre que só Jesus pode operar. Murilo Dimas, olha aqui, sobre família. E temos também o outro aqui, Hernan Dias Lopes, o prefácio foi o Ronaldo Vidal que colocou, mas o Hernan Dias Lopes, também Murilo Dias aqui, Dimas. Esperança para a sua família. Não há impossíveis para aquele que do nada trouxe tudo à existência. Então, todos os livros sobre família, bênção de Deus, né? Nós temos assim, de pessoas consagradas. Vamos enviar 4 livros. Você sorteou aí, a gente vai colocar no correio, talvez demore um pouquinho, né? A nossa ZBF demorou um pouco, né? Para trazer do correio, não sei como que está, mas tem uns que chegaram também rapidinho. Em qualquer lugar. E pode ler que são todos, assim, olha, pessoas abençoadas que escreveram. Vamos lá, Andréia. É um nome diferente, né? Andréia, eu não vou preocupar em anotar. Depois você manda para mim, endereço certinho, tá? Isso. Acho que o meu você não falou, não, Juliana Gonçalves. Ô, Andréia, eu tô no nome da Alice, mas eu sou a Fernanda, a mãe, tá? Alice? Isso. Tá, joia. Olha, sua família precisa de um milagre que só Jesus pode operar.
Ó, Luísa, beijo. Oba, tô aqui, obrigada. Aí eu coloquei número 1 aqui, aí depois você manda, né? Então esse da Leidiane, o primeiro. Estou aqui. Beleza. Uhul! Ô, Andréia, a Elaine, eu não sei, eu não vi ela saindo, mas ela é minha irmã, que estava participando com a gente. Eu não sei se ela está aqui agora. Ah, então beleza. Tá. Aí. Esse foi o terceiro, né? Não, mas você sorteou 3, aí agora falta 1. Isso. Sou eu, obrigada. Carmen. Eita, Que obrigada. maravilha. Tá. Aí você tem o endereço, né, Andréia? Então, combinado aí. E aí, assim que a Andréia passar o endereço, né, Andréia? Eu já envio. Ok? Gente, que maravilha. Beijão. Obrigada. Eu não estou no Eu grupo. estou. Muito obrigada e boa noite. Pega aí, Andréia. Eu posso mandar no WhatsApp da Cris? Então tá. Oi? Certinho. Ah, pra mim? Tá. Coloca nome e endereço direitinho lá pra mim. Certinho. Tá bom, Cris, pode deixar. Tá, tchau, hein? Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigada. Gente, Tchau. foi muito Tchau. bom. Deus abençoe. Com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, filho. Bênção. Obrigada.